Então, voltando àquela reflexão da citação da exortação apostólica de São Tomás de Aquino, em São Tomás de Aquino está muito bem, mas precisa entender o que ele diz. Quando São Tomás de Aquino diz, ele fala isso... São Tomás de Aquino sublinhava que a multiplicidade e a distinção provém da intenção do primeiro agente. O primeiro agente é o próprio Deus, né? Daquele que quis que aquilo que faltasse a cada coisa para representar a bondade divina fosse compensado por outras. Porque a sua bondade não poderia ser representada convenientemente só por uma só criatura. Ou seja, criatura aqui por uma só axioma, proposição e assim por diante. A Suma Teológica, primeira questão, 47A1. Por isso precisamos de captar a verdade das coisas nas suas múltiplas relações. Por análogas razões, temos necessidade de nos ouvirmos uns aos outros e nos completarmos na nossa recepção parcial da realidade e do Evangelho. Então vejam bem, em primeiro lugar, São Tomás de Aquino. O que está sendo dito aqui? Realmente a expressão da verdade não só pode, como deve ser necessariamente multiforme. Por quê? Porque a verdade é riquíssima. Ela pode ser vista, percebida, estudada sobre aspectos infinitos, sobre muitos aspectos. Mas todos esses aspectos, segundo São Tomás de Aquino, que vivia no mundo da concepção grega de verdade, todos estes aspectos concorrem para o mesmo fim. Não tem, para expressar a verdade, não existe nenhum aspecto que seja, do ponto de vista de um, verdadeiro, do ponto de vista de outro, falso. A expressão da verdade, ela não é redutível, ela não é reduzida a um elemento. Ela está presente em todos os elementos, mas todos os elementos concorrem concomitantemente para a expressão desta verdade. Como que hoje isto é entendido? Não é entendido assim. É entendido o seguinte: eu penso A, eu penso determinada coisa, e ele pensa completamente diferente de mim, negando o que eu penso. Aí se diz, não, ele está certo e você também está certo. Cada um pensa o que quer. Eu digo, essa mesa é preta. O outro diz, esta mesa é azul. E os dois estão certos, porque a verdade depende do sujeito e não depende do objeto. Portanto, esta frase de São Tomás de Aquino não deve ser interpretada nos moldes em que é interpretada hoje. Sabe como se chama isso? É a grande luta do Papa Bento XVI, está presente exatamente aqui. E isso só pode ser entendido se por acaso não se entende de maneira relativista ou subjetiva, individualista. Portanto, agora vamos ao nosso problema. O Papa fala da expressão, então que se pode mudar a expressão sem comprometer a verdade. Qual é a possibilidade disso? Muito difícil. A própria Igreja tem muita dificuldade. Então, significa que nós teríamos que traduzir, porque ele diz aqui, a exortação apostólica, que o Papa Bento XVI, que o Papa Francisco, de fato, interpreta, né, quando redige. Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade sobre Deus, damos-lhe um falso Deus. Isso, de fato, pode acontecer. Ou seja, é um fato nos dias de hoje. Você vai falar da Trindade e fala que na Trindade tem 3 pessoas divinas. E esta expressão pessoas é entendida pelo povo de um jeito. E a formação daquela verdade, da sua formulação, entendeu de outra forma. Da forma como as pessoas entendem hoje a palavra pessoa, vai se conduzir a um falso Deus, como se o nosso Deus fossem 3 gentes,
quando na verdade não são. Então, esta ideia nós vamos trabalhá-la um pouco mais, porque é importante aprofundar. Tem muita gente lendo a exortação apostólica, passa superficialmente, retém aquilo que é conveniente, mas não aprofunda as questões que precisam ser aprofundadas. Nós vamos agora ver um VT com a participação de Mateus Luiz, coordenador arquidiocesano das Universidades Renovadas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Vamos ver o que ele vai nos falar sobre esta exortação apostólica. Foi com grande alegria que eu recebi a exortação do Papa, a alegria do Evangelho, principalmente pelo ambiente no qual me insiro, né? Seja como coordenador de um movimento cujo objetivo é a evangelização, num ambiente difícil, a princípio, o ambiente universitário, seja também olhando para a nossa organização interna, uma vez que o Papa ele vai destacando vários pontos, seja no diálogo com a cultura, seja no impulso missionário, seja na conversão da atuação pastoral. Então ele foi como uma voz de pai mesmo, dando orientações muito seguras, muito eficientes para a nossa ação ali. Tem sido um texto que cada vez que é lido, que é meditado, dá novos impulsos, novas ideias para a gente tentar avançar um pouco mais na dinâmica de evangelizar sempre com alegria. Eu sou natural de Sete Lagoas e lá eu frequentava o Santuário de Adoração, que é uma paróquia conduzida pelos sacramentinos. Vindo para Belo Horizonte, me ingressei no Ministério de Universidades Renovadas, atualmente eu coordeno Universidades Renovadas na Arquidiocese de Belo Horizonte e participo muito com o pessoal lá da UFMG, né? E também aqui na PUC Minas. E aqui em BH, procuro frequentar a paróquia São Vicente de Paulo, do meu bairro, e quando possível os sacramentinos também lá na Boa Viagem. Eu gosto sempre de pensar na evangelização como algo entre o anúncio da palavra em si, ou o serviço ao próximo, ou o diálogo com a cultura. Acredito que qualquer ação, usando alguma dessas formas, ou alguma outra que seja pertinente, a ação que vise a construir ali algo do reino, levar uma mensagem positiva, ajudar aquela realidade de alguma forma, é evangelização. Naturalmente, a gente trabalha um pouco mais pelo ambiente, pelas Universidades Renovadas, com o anúncio e com o diálogo. Mas certamente, qualquer ação que tente conformar aquela realidade um pouco que seja, dando um passo que seja, em direção ao Evangelho, em direção ao Cristo, é evangelização em si, em ato. Muito bem. Voltando então, nós podemos dizer o seguinte, traduzindo aqui de uma maneira mais simples o que o Papa, na exortação apostólica, falou, a gente poderia dizer o seguinte: primeiro, o dogma é formulado. O dogma não é a verdade, é uma formulação de uma verdade revelada. Portanto, a verdade revelada, ela não cabe, ela não está na sua formulação. Contudo, nós vivemos de formulações. A verdade não chega na nossa cabeça ex abrupto, ou seja, assim, total. Nós não conseguimos. Nós conseguimos conhecer uma pessoa fragmentariamente, pelo que ela nos diz, pela sua palavra. Nós não conseguimos conhecer a totalidade do ser. Nós conhecemos o ser através das suas manifestações. E, portanto, nós precisamos das formulações. Só que as formulações, elas mudam conforme as civilizações, as culturas, a linguagem e assim por diante. Se ela muda, é preciso mudar aquela formulação feita numa época para uma outra. Que nós devemos mudar a formulação para preservar a verdade revelada, isso nos parece claro. Isso todo mundo mais ou menos concorda. Claro que fundamentalista não concorda. Por exemplo, quem acha que não se pode fazer uma interpretação da Escritura, da Bíblia, que foi escrita 2000 anos atrás, quem acha isso, que se deve interpretar ao pé da letra no seu tempo, eu não sei nem como fazer isso, ou seja, vai viver a Escritura, vai compreender a Escritura completamente erradamente, porque ela
foi escrita 2000 anos atrás e, portanto, deve se interpretar. Portanto, a ideia de que devemos mudar para preservar a verdade revelada, todos concordam. O problema é como formular para os dias de hoje num mundo individualista e relativista. Responderemos isso daqui a pouco no próximo bloco.